Fala galera do YouTube, aqui é Anderson do canal noalvo.org com mais aí um vídeo para você. Esse é o terceiro vídeo que nós vamos fazer e terceiro e último, na verdade. Eu tenho meditado muito no que nós fizemos nesses dois últimos vídeos, né? E o que o pessoal tem comentado e falado, então eu acho que não tem um porquê mais a gente ficar prolongando esses vídeos, né? Tô olhando aqui para a tela do computador porque eu vou abrir aqui o vídeo em que nós estamos falando sobre tatuagens. Deixa eu dar um pausa aqui para não sair o som. Só tô falando aqui. Opa! Não é esse não. Deixa eu ver aqui. Esse aqui. Então é o seguinte, o pessoal tem utilizado de vários comentários, né? E comentar não é pecado, né? O pessoal pode comentar. O único problema nessa questão aí é que o pessoal tem extrapolado, ou seja, o pessoal não dá base bíblica, não tem base bíblica, o pessoal não tem direcionamento, não sabe o que está falando, se diz cristão e xinga a gente, fala que a gente, enfim, está induzindo as pessoas ao erro por causa da nossa opinião. Bom, quero deixar claro, e é o último vídeo que eu vou fazer, e depois vou deixar o link aí para você, embaixo do vídeo aqui, da pregação que nós vamos estar liberando no canal, do Rodolfo Abrantes, pastor Rodolfo Abrantes aí, que ele mesmo fala sobre tatuagens, e você fala, pô, o cara todo tatuado tá falando isso. Bom, enfim, você vai, com certeza assista, vai ser muito bom. Porque a minha opinião, no primeiro e no segundo vídeo, eu dei a minha opinião. Por exemplo, eu passei dois pastores, passei o pastor Silas Malafaia e o pastor Lucinho. E o pastor Silas Malafaia falou que não tem como proibir uma coisa que a Bíblia não proíbe. E só que ele falou, pô, mas a gente também tem que ser diferente, né? Vamos colocar com a minha palavra aqui. Você vai chegar lá cheio de piercing ou lotado de tatuagem na igreja, ou se tatuar você já estando na igreja, porque às vezes a pessoa veio do mundo assim, né? E as pessoas julgam. Mas você está na igreja e de repente se lota de tatuagem, é complicado. A Bíblia diz assim que tudo é tudo me é lícito. Ou seja, eu tenho livre-arbítrio, eu posso fazer todas as coisas, mas o que a Bíblia ensina, nem tudo me convém. Eu posso pecar? Posso, mas convém? Não, por quê? Porque é pecado. Você entende? Eu posso fazer tatuagem? Posso, convém? Aí vai daquilo que nós vamos falar para você agora, tá? Eu não sou contra a pessoa fazer uma tatuagem, eu não posso ser contra, não posso chegar para a pessoa e falar, não, é pecado. Até porque não tem base bíblica para isso. Jesus falou sobre isso? Não. Por que ele não falou sobre isso? Porque, sinceramente, ele tinha coisas mais importantes, que era o ministério dele, não ficar falando de coisas tão vamos colocar aqui, insignificante, que não faz diferença na vida das pessoas. Mas o povo fica numa briga, numa luta por causa disso. Quero falar para você nesse vídeo do meu maior sonho, porque eu vi, não só nesse vídeo de tatuagens, mas também num vídeo que eu postei a respeito do pastor Cláudio, as pessoas denegrindo a imagem das pessoas, uma brigando entre a outras, discussões teológicas sem fundamento. E sabe, eu tenho um sonho desde que eu tenho meus 18 anos, desde que eu tinha meus 18, 19 anos, meu maior sonho é uma igreja unida. Você sabia que o povo cristão, se você for olhar, é o mais desunido entre os povos. Eu não considero o cristianismo eu não considero religião, mas vamos colocar dessa forma para você entender. Entre as religiões, os cristãos são os mais desunidos. Você quer fazer alguma coisa, é só você ver, faz um evento na tua igreja e chama as outras igrejas.
São poucas as que vão participar. Quando vão, é aquela coisa assim, tipo, vou, faço minha parte e vou embora. Não tem relacionamento, sabe? E eu quero, o meu sonho, meu maior sonho, eu creio que isso vem do coração de Deus. São igrejas que amem, que saibam o que é amar, que entendam o que é amor. Deus é amor, querido. Se você não ama o teu irmão, fica criticando. Teve gente xingando as outras pessoas, porque as outras pessoas deram opiniões. Eu, na maioria das vezes, eu não aprovo comentário. Tem palavrão, a pessoa é falta de entendimento, vamos dizer assim, para falar, e eu deleto. Eu não vou aprovar comentário dessa forma. Se a pessoa me deu base bíblica e está falando a opinião dela, está dando opinião, sem passar por cima das pessoas, sem ofender as pessoas, eu vou e aprovo a opinião dela. Todos nós temos direito de ter opinião. Todos nós temos. Se você for ver, tem comentários que, na verdade, aqui no vídeo, eu coloquei pouquíssimos comentários, porque a maioria estava xingando, estava, enfim, falando coisas que não tem necessidade, gente. Eu acho, na verdade, aqui eu coloquei, aqui achei, agora achei. Eu acho que a gente tem que, pensar nas palavras, né? Porque você está digitando a mesma coisa de estar falando, né? Então, por exemplo, aqui, a palavra de Deus nos diz que o nosso templo é o corpo do Espírito Santo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém? Bom, enfim. Por exemplo, tem um aqui que falou, a Bíblia diz não e acabou. Me dá a base. Aonde que a Bíblia diz não? Não diz. Aí o pessoal até falou algumas outras coisas. Bom. Enfim, tem vários aqui comentários, e a maioria foi deletado por conter palavrão, por falar... Bom, enfim. E é o seguinte, vamos fazer o seguinte... Sem mais delongas, eu tô acabando aqui olhando alguns comentários, mas eu queria falar para você, primeira coisa, eu queria ler com você, que está em Romanos 14, uma Bíblia, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, ok? Eu vou ler na Bíblia aqui para você não falar que eu não tenho outro lugar. Se você não for preguiçoso, você abre a sua Bíblia em Romanos 14. Olha que os preguiçosos também não herdam o reino de Deus não, hein? Deus não se agrada de preguiçoso, não. Então diz assim, ó. Eu vou ler 14, então vai demorar um pouquinho, tá? Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. Não entenda que eu estou falando que quem acredita que não pode fazer é fraco. Assim como quem acredita que pode fazer é fraco. Eu não estou dizendo isso. Mas preste atenção. Porque a palavra está falando, não sou eu. O que come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Porque Deus recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas o outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós,
Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Então entenda, cada um cuida da sua vida, porque a sua vida diz respeito a Deus, não às outras pessoas. Porque vivemos, até vai falar aqui o seguinte, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço e escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, e a não ser para aquele que o tem por imunda. Para esse é imunda. Ou seja, nenhuma coisa é imunda, a não ser para aquele que tem essa coisa como imunda. Para esse é imunda. É isso que a palavra está falando. Mas se por causa de comida, agora é para aqueles que, eu quero fazer tatuagem, mas meu pastor não deixa. Então presta atenção. Porque se seu pastor não deixa, não é para fazer. Ele é teu líder, ele está ali para te ajudar, auxiliar espiritualmente. E aqueles que o pastor não tem problema com isso, quer fazer, faz. Agora, presta atenção no que eu tô falando, no que eu vou falar agora para você. Antes de você fazer, medita nisso aqui. Presta atenção. Versículo 15 do capítulo 14 de Romanos. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, ou seja, vamos colocar aqui que não é só por isso, né? Aqui Paulo está falando algumas coisas de comida, ele fala várias coisas aqui, dias e tal. Ou seja, por causa dessa coisa, vamos dizer que agora tatuagem, vamos colocar assim, de comida, se entristece seu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida, ou da tua vontade, vamos dizer assim, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceita aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? É uma pergunta. Tens tu fé? Versículo 22. Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Aí, depois tem, por exemplo, mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Capítulo 15. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo nos agradou, não agradou a si mesmo, mas como... Deixa eu desligar meu e-mail aqui, que está fazendo barulho, eu esqueci de desligar ele. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias de todos que te injuriaram. Bom, enfim, se você continuar lendo, você vai ver que a carta ali aos Romanos, Paulo fala sobre algumas coisas muito interessantes que eu queria levar em consideração com você. Querido, eu não sou contra
também não tenho nenhuma, não tenho vontade de ter tatuagem, mas eu não posso condenar uma pessoa que fez, ou que vai fazer, ou que faz, porque não há base bíblica para isso. Eu não vou me escandalizar, mas se de repente você está querendo fazer e você sabe que o pessoal da tua igreja vai se escandalizar, por que que você vai fazer? Né? O pessoal que está na tua comunidade vai se escandalizar ou o pastor não autorizou, para quê? Fazendo dessa forma, você está saindo da autoridade do teu pastor. Daquele que Deus colocou, a Bíblia chama o pastor como o anjo da igreja, né? E eu não vou entrar em debate teológico. Você falou que pastor é isso, vai procurar na Bíblia. Tá? Então tem várias coisas que eu vou precisar falar, vários comentários que a pessoa falta entendimento, não estudou a Bíblia, então tem gente passando informação má, informação igual esses dias, hoje, melhor dizendo, até lembrei de um vídeo que eu vi hoje, de um cara que tem um canal com mais de 100 mil assinantes. E o cara, falando que as pessoas desprezam, agora só vivem o Novo Testamento, desprezam as leis e tudo, e não pode se desprezar. Ninguém despreza. A Bíblia diz que o Velho Testamento é sombra, o Velho Testamento é sombra do Novo. Ou seja, tudo que estava lá, a gente tem que ver, sim, entender como era, mas viver a nossa dispensação, que é a dispensação da graça. Não posso viver no Velho, porque se eu for tentar viver no Velho Testamento, a Bíblia diz, e eu vou procurar agora para você, para mostrar o versículo. Vou até dar um pause aqui, para não ficar longo eu ficar procurando aqui. Achei aqui, Gálatas 3:10 diz assim, ó: pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porquanto está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. Então, aquele que quer viver da lei, quer fazer da lei o seu mandamento de vida, está debaixo de maldição, porque não vai conseguir cumprir. Na Bíblia diz que, nos ensina que se a lei tivesse sido perfeita, não teria motivo para se ter a graça. Deus não teria feito colocado a graça agora como nova dispensação. Vou colocar dessa forma. Querido, Jesus veio e trouxe a graça com ele. Você quer ver uma coisa? O pessoal que fala de tatuagem, e desculpa, o vídeo vai ficar longo mesmo, mas é porque eu tenho que explicar tintim por tintim. O pessoal, por exemplo, pegou o versículo que o pastor Lucinho falou, e ele falou também que não é contra, mas que ele prefere ser zeloso, ter zelo. Mas o que eu quero passar para você? No livro de Levítico, no capítulo 19, é o único verso que fala sobre tatuagens, ou marcas, né? Depende da versão. Na verdade, era marcas antigamente, ou desenhos no corpo. No versículo 28, diz assim: pelos mortos não darei golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Em outras versões, eu sou o Eterno, e tanto faz. Mas, eu quero que você veja então o versículo. Então vamos seguir por aqui. Vamos colocar você que é radical. Não, está escrito aí, não vou fazer. Porque se eu fizer, eu vou para o inferno. Não precisa fazer. Mas as outras pessoas não podem fazer porque elas vão para o inferno. Então vamos ver o que está escrito antes. Versículo 27. Nós lemos o versículo 28, vamos para o 27. Não corteis o cabelo, arredondando os cantos da vossa cabeça, nem danificarás a ponta da tua barba. Você faz a barba, querido? Então, se você for continuar nesse pensamento, você vai para o inferno porque você fez a barba. Você corta o cabelo, moça e moço, então você vai para o inferno se você considerar dessa forma o versículo 29, que se fizer tatuagem é pecado. Então cortar o cabelo é pecado e fazer barba é pecado. Vou mais além.
Deixa eu ver aqui. Então, isso aqui tá... Eu quero achar uma parte aqui. Eu vou dar um pause e vou ler aqui. Vou ler aqui para você o versículo 19, diz assim: guardareis os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferentes espécies no teu campo. Não semearás semente de mistura, e vestes de diversos estofos misturados não vestireis. Na linguagem contemporânea, tá? Vestes de tecidos diferentes. E é o que está aqui, estofos misturados ou de estofos diferentes. Então, se você veste uma camisa, e eu estou aqui, uma bermuda jeans ou uma calça jeans, e veste a roupa íntima sua com outro tecido, você está misturando. Se você for ver ali, se eu vestir uma camisa assim, a minha bermuda tinha que ser desse tecido, a minha roupa íntima tinha que ser desse tecido. Você entendeu, querido? E aí, a pessoa quer seguir o que está no livro de Levítico, sendo que Jesus mudou isso. E aí, entender a graça é difícil para muitos. Compreender, mais difícil ainda. Porque as pessoas acham que a graça é motivo... agora eu posso fazer tudo, eu vou pecar à vontade. Meu querido, você perde sua salvação, viu, meu querido? Não pensa dessa forma não, que a blasfema contra o Espírito Santo, pecado é pecado, continua sendo pecado. Há uma diferença grande. Quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você se relaciona com Ele, que é a diferença da graça, você não tem prazer no pecado. Então, se você está tendo prazer em pecar, em fazer coisa errada, em fazer mal para o teu irmão, amar a Deus acima de todas as coisas é o teu próximo como a ti mesmo. Criticar as pessoas, julgar as pessoas, apontar o dedo para as pessoas, falar que elas estão erradas, não é sinônimo de sabedoria não, querido. Nós lemos em Romanos, na carta aos Romanos. Vai ler Romanos. Querido, suportai. Sabe, você quer dar a sua opinião? Você pode dar a sua opinião. Se você se acha mais forte, dê a sua opinião. Agora, ninguém sabe aqui me dizer muitas vezes aonde está o versículo. Ela simplesmente fala, mas tem um versículo que fala isso. Aonde? Pega o contexto, lê o texto inteiro e vê sobre o que está falando. Então, querido, presta atenção. Ali, quando nós lemos o livro de Levítico, nós percebemos que nós não estamos cumprindo nada dali. Se for viver pela lei, é o que diz lá, o que eu li há pouco. Estamos debaixo de maldição, se for viver pela lei. Se for ver os preceitos. A lei se resumiu em 2 versículos, isso foi Jesus que disse: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Cumprindo isso, você cumpre todos os outros. E doutrina para o povo de Israel foi doutrina para o povo de Israel. Não devemos pegar aquilo e trazer aquilo para nós hoje. Porque se a gente cumprir uma coisa e não cumprir o resto, nós estamos debaixo de maldição. Amar a Deus acima de todas as coisas. Quando você ama a Deus, você se relaciona com Ele. Você tem amor, você tem prazer em estar na presença dEle. E estando na presença dEle, querido, você não tem prazer nas coisas do mundo, no pecado, naquilo que te faz mal, naquilo que te afasta de Deus. Porque Deus não se afasta de você, mas você, com as tuas atitudes, vai se afastando de Deus. Compreendeu isso? Então, relacionamento com Deus é a base para tudo. Amar a Deus acima de todas as coisas é a base para tudo. Tem gente que fala que prosperidade é pecado. E a prosperidade para a pessoa é ligada ao dinheiro. A pessoa tem que ter muito dinheiro para ser próspero. Querido, se você acha que prosperidade é isso, você está enganado. Prosperidade que a Bíblia nos apresenta, ela apresenta, sim, grandes homens da Bíblia. O pessoal acha que é pecado, então o que dirá Jó? Coitado de Jó, homem íntegro. Você viu que Deus prosperou ele bem mais do que ele tinha. Quem foi que prosperou ele? Deus. A questão
Não é só a questão financeira, mas a prosperidade bíblica abrange todas as áreas da sua vida. Você é bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Mas não significa que você não está sendo bem-sucedido financeiramente, um exemplo, ou na família, que você não está sendo, você não é filho de Deus, que você não está sendo abençoado, não. Você está recebendo um tratamento naquela área de alguma forma. Como Jó foi tocado na área, foi tocado em todas as áreas. Mas muitos homens da Bíblia, Paulo ensina uma coisa interessante. Ele fala que ele aprendeu a ter muito, ser abastado, ter muito, ser muito próspero, e aprendeu a ter pouco, passar necessidade. Mas em todas as coisas, o que ele fala? Eu fui mais do que vencedor, ou eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. É isso, querido. Deus te ensina a depender dele. Ele pode prosperar você financeiramente e de repente tua família não está indo bem. Você vai ter que depender bem de Deus naquela área, na sua família. Depender de Deus e Deus vai abençoar. E quando Deus vê que o teu coração está no dinheiro, querido, ele tira, porque ele prefere que você viva uma vida digna, com menos dinheiro, porque ele vai te dar uma vida digna. Ele não deixa faltar, ele fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é no Velho Testamento, mas ele também demonstra isso no Novo. Nada falta. Então ele deixa você ter uma vida digna, talvez com pouco dinheiro, mas onde você vai ser feliz em tudo, que Deus vai te abençoar, e a hora que você tiver uma situação complicada, ele vai estar ali com você, ele vai te levantar, ele vai te dar a mão, ele vai te abençoar. Mas ele prefere assim do que colocar dinheiro, muitas vezes, investir, injetar dinheiro nas nossas vidas, e a gente se perder por causa de mamão, como diz a Bíblia, do dinheiro. Esquecer de Deus. Hoje tem muitas pessoas que eram direcionadas por Deus, que só vivem em dinheiro agora, com as suas imensas igrejas e denominações. Não estou julgando todos, mas tem alguns, e não estou julgando também, tem algumas pessoas que se desviaram. Por isso não estou citando o nome. O que você vai fazer? Metade daquela igreja vai para o céu, a outra metade não. E muitos vão falar assim, mas Senhor, em teu nome, expulsei demônios, falei novas línguas, fiz isso, o que Deus vai fazer? Está escrito em Apocalipse, aparta-te de mim, que eu não te conheço. Então, querido, ficou até muito longo esse vídeo, mas eu precisava passar ali por Romanos com você, precisava explicar o que está escrito em Levítico, passo a passo, e precisava dizer para você o seguinte, eu sei que de repente você não gosta de tatuagem, e você acha pecado de repente, mas não tem, eu estou dizendo para você, não tem base bíblica. Então não condene as outras pessoas. Se para você não é bom, se você não se sente bem, se você não quer fazer, essa é uma vontade sua. Não imponha nada aos outros. Porque se você não tem base bíblica, a tua imposição vai cair. Você vai ser envergonhado porque você não tem base bíblica. Não adianta ir lá de novo em Levítico, falar que está lá em Levítico. Porque senão, se você estiver vestindo roupa diferente, de tecido diferente, você está em pecado. Se você fizer a barba, você está em pecado. Se você cortar o cabelo, você está em pecado. Porque tudo isso está lá no mesmo capítulo de Levítico. Então, querido, a você que de repente não gosta, não tem problema. Suporta aqueles que gostam. É o que a Bíblia diz, é assim que a gente cresce. Você não gosta, não é pecado, não tem base bíblica para isso. Suporta os que fazem, ou os que fizeram. Ame eles. Suporte eles em amor. Em amor não é olhar feio, não é desfazer, não é destratar, não é maltratar. Não, é amar. É assim que Deus nos ensinou. Porque Deus diz que se eles fazem isso, para Deus fazem. E se não fazem, para Deus não fazem. Está em Romanos, ok? Tem vários outros textos bíblicos que eu poderia usar para isso. Mas não vou usar, usei ali o de Romanos. Então vamos nos concentrar em entender que somos todos um corpo. Uma perna é diferente da outra, que é diferente do tronco, que é diferente dos braços, que é diferente do pescoço, da cabeça, dos olhos, da boca, nariz, orelha.
ok? Somos diferentes, mas fazemos parte de um mesmo corpo. Como Deus ficaria feliz se parasse de ter tanta perseguição nas igrejas, dentro das igrejas? Tem muito fariseu dentro da igreja, perseguindo, maltratando, massacrando aqueles que querem um relacionamento com Deus e entendem o relacionamento com Deus. Pessoas que querem impor doutrinas, que querem impor costumes, que querem massacrar as pessoas com o seu achômetro. Eu acho, é assim que tem que ser, é assim que vai fazer. Eu não estou falando de pastores, estou falando de pessoas dentro da própria igreja, membros. Querido, quando Paulo se reunia, quando os apóstolos, todos os outros, Pedro, Marcos, Mateus, se reuniam no templo, eram para buscar Deus, não era para julgar ninguém, não era para olhar defeito, problema de ninguém, era apenas para adorar, louvar e exaltar e buscar a Deus. Fica aí então essa mensagem, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Espero que dessa vez você tenha compreendido e não fique nenhuma sombra de dúvida, tá bom? Se você gostou desse vídeo e entendeu, deixa seu like, seu joinha, compartilhe com as outras pessoas para que todos entendam aquilo que falamos. E vou deixar no link da descrição desse vídeo, o link do vídeo que eu falei para você no início, do Rodolfo Abrantes, onde ele dá uma mensagem linda, uma mensagem maravilhosa. E nessa mensagem ele também fala sobre essa questão que os jovens perguntam para ele, tá bom? E a definição que ele dá ali é muito própria, é muito importante ser levada em consideração, tá? Forte abraço, querido. Deus abençoe. Que em nome de Jesus você tenha um ótimo dia.